Olá, queridas amigas, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro, no caso, Nosso Lar. Lembra dele? Então, nós estamos chegando ao capítulo derradeiro, o capítulo 50. Eu sei que você nos acompanhou ao longo dessa trajetória e foi se surpreendendo com as belezas do livro, os ensinamentos que estavam por debaixo das frases, não é? No capítulo 50, André Luiz está, por fim, enfrentando-se. Está diante das suas dificuldades na prática. Está tendo que enfrentar os desafios mais dolorosos para alguém que é aquele que tem que renunciar aos seus afetos, às suas coisas. Você se lembra que no capítulo anterior André estava em casa, no Rio de Janeiro. E agora vamos entender por que ele se torna cidadão de nosso lar. É o título do capítulo 50 que você vai acompanhar conosco na leitura. Vamos lá então. Na segunda noite, senti-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Na cidade Nosso Lar, atravessava dias de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento da elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, mas ali, agora, não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos, em aqueles despóticos tiranos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Vejam só, a esposa. Ele não era dono da esposa, era irmão e amigo dela. Olha só, precisou sofrer tudo isto para cair em si a respeito da sua real condição em relação à antiga esposa. Não era dono dos meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa vez, me havia afirmado que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? A mãe de André Luiz iria renascer, como nós já vimos nos capítulos anteriores, e para ajudar o pai, que estava em situação inferior no umbral, ela voltaria à terra e retomaria como suas filhas as amantes que estavam acabando com as estruturas de equilíbrio do antigo esposo. Aquelas que o exploravam no mundo invisível, nas regiões umbralinas, seriam filhas dela, nasceriam do seu corpo, para que a sua alma as pudesse edificar. Imagina que interessante. Então, Nosso Lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual a fim de regressar ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia, Clarencio me aconselhara como devotamento de um pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia rapidamente no meu espírito. Procurei então abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que eu escutava no ambiente doméstico. E decidi colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais,
às justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, Ernesto, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, ai, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se você me faltar? O doente acariciava suas mãos e respondia com muito carinho, apesar da imensa falta de ar, da dificuldade de respiração. Diz André, roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E, se de verdade me sentia companheiro fraternal dos dois, eu deveria auxiliá-los com os recursos que tivesse ao meu alcance. Iniciei o trabalho, procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham ali, em estreita ligação com o enfermo. Você se recorda que Ernesto estava doente também pela ação perseguidora das entidades obsessoras que lá se encontravam. André, então, não sabia o que fazer, mas tentou conversar com os espíritos. Depois de ele ter se convencido que ele deveria atuar não como o marido traído, não como o homem que perdeu a esposa, está perdendo a família, está perdendo a casa, mas como o irmão que já nunca teve tudo aquilo como ele pensava que tinha, mas que está descobrindo que tem outras virtudes, outros valores. Por isso é que é tão importante a decisão de André Luiz, quando ele rasga dentro dele o apego, o domínio, o egoísmo, que mantinha como uma grande gaiola de ouro presos aqueles que ele dizia amar. Você já pensou se é capaz de fazer isto? Porque cedo ou tarde você vai ter que tentar, vai ter que enfrentar isto. No próximo bloco você vai ver como continua essa história. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. No bloco anterior você viu que André Luiz estava já se imbuindo desta realidade de que ele não podia ser dono das pessoas. Ele entendera que todos nós temos que olhar uns aos outros como irmãos que se ajudam. Não era mais ele dono da esposa, dono dos filhos, dono da casa. Portanto, não podia ver Ernesto como um invasor, como um inimigo. Decidido então a mudar em si essa egolatria que nos domina, em um mundo que faz ególatras, em um mundo que estimula as pessoas a só pensarem em si, André Luiz rompe consigo mesmo, com os defeitos, e começa a pensar de uma forma de ajudar aqueles dois que estão ali. A esposa, que tenta salvar o novo companheiro, e o companheiro que está lutando para recuperar a saúde, debaixo da influência negativa de alguns espíritos obsessores. Então, André Luiz está agora se esforçando para tentar conversar com essas entidades, mas ele não consegue. Minhas dificuldades eram enormes. Eu me sentia abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição que Tobias me dera quando me ensinara. Olha, André, aqui em nosso lar, nem todos necessitamos do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, porque eles se mantêm entre si num plano de perfeita sintonia de pensamento. Aqueles que se encontrem afinados deste modo, disse Tobias, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Olha que interessante. Pela mente, pela vibração
pela harmonia comum, todos estão vibrando no mesmo diapasão, no mesmo nível. Então eles podem trocar ideias à distância, sem precisarem de telefone celular, sem precisar mandar carta, mandar um recado. Então André se lembrou disso. Lembrei quando Tobias me ensinou isto, como me seria útil a colaboração de Narcisa, e então eu experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, pedindo-lhe socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que ela não me desamparasse. Aconteceu então o que eu não podia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a minha mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo, e disse para mim: ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Ai, eu não me cabia de contentamento. A mensageira do bem olhou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder, André. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como que por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: André, vamos à natureza. Acompanhei-a, sem hesitação, e ela, notando a minha estranheza, afirmou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, André. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão com eficácia. Admirado da lição nova, eu a segui em silêncio. Chegamos a um local onde se alinhavam enormes árvores. Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Eu fiquei surpreso e vi que ela perguntava para estas entidades da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: estes, André, são os servidores comuns do reino vegetal. Os irmãos que nos atenderam, eles estão trabalhando, também amparando o reino vegetal. E à vista da minha surpresa, terminou: como você vê, André, nada existe de inútil na casa do Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa então manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido: nossa! Verificou-se nesta noite uma verdadeira e uma extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Num momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, eu a ouvi esclarecer: em nosso lar, André, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas
Uma vez que a maioria não tem adquirido essa faculdade, todos se abstêm de usá-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Ah, interessante, não é? Quantos ensinamentos! Por fim, usaram a natureza, encontraram-se com entidades que estavam ali trabalhando para defender a natureza, seres que estão em evolução como nós, cuidando do reino vegetal. Agora André podia volitar, tinha condições de flutuar. Puxa, porque foi bom, porque entendeu de romper suas amarras. Próximo bloco, hein? É o último. Não fuja não, fique aí que você vai ver como é bonito o resultado. Estamos de volta com o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar, que André Luiz vai nos ensinar como que ele conseguiu esse título de cidadania. Ele agora viajava com Narcisa e volitava da cidade à casa dele, da casa dele à cidade Nosso Lar. E então, agora que ele podia fazer uso desta possibilidade de volitação, ele se vê surpreendido. Vamos voltar ao texto para nós terminarmos o capítulo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, eu ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades. Intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me todos os dias, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao término de minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria voltara aos cônjuges, que passei a estimar como meus irmãos. Era preciso, portanto, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Modificado pelo amor, diga-se de passagem, modificado porque ele aprendeu a romper com as suas amarras terrenas inferiores, voltou ao nosso lar modificado. Aqueles rápidos 7 dias foram capazes de me ensinar preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia, monologando por dentro. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, assim, colhido de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a mão e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade. Mas, daqui por diante, em nome da governadoria, eu o declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Que coisa linda! Que livro maravilhoso!
Que gratidão e alegria nós não devemos a André Luiz, que nos conta seus fracassos, que nos conta suas debilidades, que nos conta suas lutas, para fazer realçar a grandeza de um pequeno sucesso no fim do livro. Que beleza, que bondade nós deveremos homenagear na figura daquele médium de Minas Gerais, pobrezinho, que não teve facilidades durante toda a sua vida. Graças a cujo sacrifício nós recebemos hoje e podemos falar hoje na televisão dos ensinamentos que libertam o nosso espírito. Que gratidão, que beleza! Nossa alma deve render em homenagens àquele heróico trabalhador solitário que foi o emissário de Jesus na codificação do Consolador prometido. E então entenderemos o esforço sublime do Divino Mestre, vindo até nós para ser trucidado, para ser praticamente esquartejado em vida, sempre para nos ensinar que a casa de Deus é o nosso lar, não uma colônia entre milhões de colônias que existem no mundo, mas a casa do Pai pertence a você, pertence a mim, pertence a todos nós, como seres que fomos criados por um Pai generoso, para que as leis do universo façam sentido em nós, leis que nos ensinam a perdoar, leis que nos dão força para lutar sem massacrar os outros, sem pisar nas pessoas, sem desfazer dos nossos semelhantes, sem destruir a natureza, sem explorar os seres animais que em evolução estão estágios antes de nós. Que ensinamentos este livro nos traz? Nós queremos muito desculpar-nos com você por não termos tido nem o talento, nem a capacidade de extrair toda a riqueza deste livro, porque nos faltam as duas coisas. Mas agradecemos o seu carinho, as palavras de amizade, as palavras de estímulo que nos fizeram aprender para poder também falar desta obra para você. Mas não esqueça, o livro não acaba. Você tem o livro de novo para ler. E logo depois dele, a mensagem prossegue na outra obra que, se Deus o permitir e você aceitar, nós estaremos também procurando transpor para as imagens e para o texto que extrai o espírito da letra. Os Mensageiros, a obra que vem a seguir, nos ensinará muitas coisas ao coração e à inteligência. Como é a vida no mundo espiritual? Eu tenho certeza que você já sabe bem melhor do que quando nós começamos esta série. Obrigado pelos seus e-mails, obrigado pela sua participação, obrigado pelas preces, pelas palavras generosas. E então, até o nosso próximo, o Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.